Agora, um outro fator que eu acho isso. que agrava isso tudo é que nós sabemos hoje, pela neurociência, que o ambiente interfere nas nossas decisões, tá? O nosso judiciário, o nosso Ministério Público está sujeito ao quê? Às apreciações que são feitas pela mídia. A gente sabe que a gente tem mídias extremamente tendenciosas. Não sou contra a mídia, acho que ela tem um papel extremamente importante na sociedade. Muitas das descobertas são feitas pela mídia e reveladas, mas eu acho que seria muito mais interessante ter uma mídia equilibrada que colocasse, sim, o que é ruim da polícia para ser punido, e que a polícia pudesse fazer a sua depuração, como também colocasse a parte boa e positiva, para a gente poder ter uma neutralidade, a fim de que quem visse a instituição pudesse ver de uma forma um pouco mais neutra. Porque aquela dificuldade que eu passo como negociador, tendo que convencer alguém que eu sou, que eu sou honesto, que eu estou ali para atender a ela, é uma coisa muito difícil de se fazer também. Então eu acho que a gente às vezes resume uma coisa de uma forma muito simplória, mas é uma discussão que vai muito mais complexa e não envolve só a parte da Câmara, envolve toda a parte de uma organização, envolve a parte... Cultural, a mídia sempre foi muito útil para a gente para resolver caso de sequestro, quando a gente queria dar informação. Eu acho que trata-se da gente aproximar um pouco mais a mídia da instituição e não ficar como se fosse uma nuvem. Ela está trabalhando num meio fora, que a gente sabe que também ela divulga o que ela quer. Né? Com determinados casos ela não divulga, que a gente sabe que o que tu acha, Magá? Não, cara, eu acho que se instala... Eu não vou, eu acho que aqui a gente não vai ter tempo de fazer discorrer sobre um tratado sobre as relações sociais entre a mídia e os entes públicos e tal. Mas eu vejo o que eu vejo, e olha que eu apanhei da mídia pra caralho, sabe? Já apanhei muito da mídia. E também como já fui incensado. Eu vejo um clima que não favorece a ninguém, entendeu? Parece pro policial que a mídia, que a mídia é uma inimiga. Eu não consigo ver dessa forma. E parece para alguma policial, que eu digo uma parcela da polícia, óbvio, né? Eu detesto a unanimidade, como já dizia Nelson Rodrigues, eu acho, né? Foi ele? Sei lá, a unanimidade é burra. Então o que acontece? E também para a mídia joga a instituição, todas as instituições da polícia no mesmo lugar, né? Que também todo mundo é inoperante, isso para dizer o mais baixo, né? É ineficiente, é inoperante, tem desvios de conduta e tal. Eu não acho que isso leve para nenhum lugar legal, entendeu? Eu não acho que isso leve para nenhum lugar legal. Eu acho que sim, cara, a mídia tem um papel importantíssimo, assim como a polícia também tem, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, entendeu? O Rômulo falou assim, porque você... Eu também tomo um cafezinho, que você... Chega aí, que você... Eu não me lembro nem porque que ele fez esse gancho, que você foi preso e tal. Tu quer saber de uma coisa? Fiz o gancho para comparar com eu sei, teve um delegado de polícia que veio aqui que ele ficou meu amigo, sabe quando? Quando ele era o responsável pela segurança, pelas investigações da CPI do narcotráfico no Rio de Janeiro. Foi quando eu... Castelo, café? Não, quero não, obrigado. Quando eu fui preso pela CPI do narcotráfico, esse delegado que estava lá responsável para tocar com as investigações, ou dar segurança, ou que fosse para a CPI do narcotráfico, esse cara virou meu amigo. Um outro delegado que estava com ele na mesma função virou para mim e falou assim, que também é meu amigo até hoje, passados 20 e poucos anos, virou para mim, e não são delegados civis não, tá? Para não dizer, corporativismo e tal, não sei o que. Aí falou assim para mim, Magá, deixa eu te falar uma coisa. Eu nunca vi um depoimento como o teu. Eu nunca vi um depoimento tão bom como o teu até hoje na polícia. Eu falei, doutor, eu não sou nenhum gênio. Muito pelo contrário, tenho muitas dificuldades intelectuais. Sabe o que acontece? Sabe o que o senhor achou? Meu depoimento foi de 6 horas, CPI do narcotráfico, sem parar. Sabe por que o senhor achou que o meu depoimento é bom? Porque é verdade. A verdade, você pode passar 20 anos, você vai falar a mesma coisa. E tem uma frase que fala que a verdade te liberta, né? Exatamente. Então, esses caras viraram meus amigos. Então, aí onde eu quero chegar? Eu não tenho vergonha da minha prisão. Eu tenho orgulho.
Eu tenho orgulho Mas da é minha... ruim ser preso injustamente. Cara, daí, mas faz parte, é o preço que eu paguei para desafiar o sistema, meu irmão. Meu filho sabe que eu fui preso. Eu nunca escondi de ninguém, meu filho era uma criança, entendeu? E eu tenho orgulho, sabe por quê, cara? Eu fiquei preso 11 dias, nunca fui ouvido. Eu nunca fui ouvido. Tá sentado? Eu nunca fui ouvido a não ser na CPI do narcotráfico. Eu nunca fui ouvido por um juiz de direito. Eu nunca fui inquirido por um juiz de direito e um... Era isso que passava na cabeça desse policial então, aqui. E se eu me der bem? E se eu me der mal? E de um promotor. Então, o que acontece? Depois de... E eu, cara, eu tinha que ser preso. Afinal de contas, não se estava prendendo Magalhães. Estava se destruindo a carreira do Marcos Alexandre Cardoso Reimão. Através do Magalhães. O Magalhães era a lança. Mas o alvo era o Reimão. Magalhães era a flecha. E aí o que acontece? Preso por uma CPI do narcotráfico, colocado junto de polícia vagabundo que eu prendi, lá na cadeia, 11 dias depois, uma segunda instância da justiça disse assim, ué, eu nunca... Só procura aí a sentença que me colocou na rua, na rua que eu digo fora da cadeia, eu nunca vi um absurdo tão grande jurídico. Eu nunca vi. Por que esse cara foi preso? Por que esse policial foi preso? Não tem nada. Sequer ele foi ouvido. Não existe nada. Nada, rigorosamente nada. E esse cara foi colocado na cadeia. Pergunta se quando eu fui preso, houve um chefe de polícia. Cara, meu irmão, tu quer ser polícia, tu quer ser cirurgião, tu quer ser dentista, tu quer ser banca, meu camarada. Toda profissão tem seu... Agora, assuma a sua condição e exige os seus direitos. Teve um chefe de polícia que, quando eu fui preso, disse que ia tomar minha arma. As injustiças todas estão aí. Ué, ele tem o direito de tomar e eu tenho o direito de me defender. Eu falei através do meu advogado. Pode dizer que se ele tomar a minha arma, eu vou processá-lo. É simples assim. E a justiça vai decidir. Ué, eu já recebi voz de prisão por telefone. Tu acredita? O que eu posso fazer? Ele tomou? Não. Sabe por que ele não tomou? Vou contar, sabe por que ele não contar. tomou? Porque era ilegal. Mas eu fiquei preso. Volto a dizer, quando eu saí, 11 dias lá, a desembargadora está aí, lê a sentença do meu alvará, da minha decisão para me colocar na rua que eu digo saindo da cadeia. Eu nunca respondi a mais nada, nunca fui em lugar nenhum, fui ouvido por ninguém da Federal, da Polícia Civil, de ninguém, nada. E parei lá. As injustiças existem? É claro que existem. Eu estou dizendo que eu sou um cidadão acima de qualquer suspeita, que eu sou... Não, eu nunca falei isso. Eu estou dizendo que eu sou inocente daquele fato, e daí eu me defendi. Mas ponto. o problema, Magá, Ponto. é que você não é um caso isolado. Aqui nessa mesa aqui, o que a gente já recebeu de excelentes policiais que foram presos por sacanagem, por processos cagados. Mas não se defenderam. Não, Então, mas a questão é o seguinte, então, mas cara, mas o grande problema da insegurança jurídica é o policial ficar com medo e fazer e começar e para tentar não sofrer a covardia, começar a fazer mais merda. Rafa, isso, como esse caso da Patrícia. Cara, isso vai acontecer o tempo. Deixa eu te falar. Na DAS, lá conosco, trabalhou um policial militar chamado Jorge. Só vou dar o primeiro nome dele. Ele era tão bom que quando nós saímos da DAS, ele ficou lotado lá na DAS, adido, né? A polícia militar cedeu ele para a DAS. Então, tantos outros foram cedidos para a DAS. Inclusive agentes do DESIP e bombeiros. E aí, quando o doutor Reimão saiu da DAS, ele ficou lá trabalhando. Ele era tão bom que ele ficou lá. O policial militar é reformar, né? É o que corresponde a gente se aposentar. E ficou lá até se reformar, né? Eu vou te dizer qual é a história desse cara. Em 1991, eu chego na delegacia de carga, eu e meu parceiro Luiz, DRFC.
trabalhando, a gente trabalhando, Aí eu vejo um cara que sempre tá lá, carequinha, porra, engraçado, cara espirituoso e tal. Meu irmão, quem é aquele cara? É o dia a dia, né? Quem é aquele cara ali? Pô, aquele cara ali é o Cebolinha. Cebolinha, porque ele tinha os dentes separados e tal, assim, um cara espirituoso, engraçado da vez. O que era o Cebolinha? Cebolinha era um policial militar, não me lembro qual era o batalhão, aquele batalhão que é lá de São João de Meriti. E ele é um cara, 21. Pô, então, 21 lá, trabalhador, bacana, tudo bem, tudo certo. E um dia ele estava saindo lá do turno dele, da escala dele de plantão. Cara, gente boa pra cacete. Aí um oficial de plantão falou assim pra ele: Jorge, meu irmão, me ajuda aqui. Entra naquela fila ali de reconhecimento que o coroa lá foi sequestrado e tal. As investigações indicam que foi extorquido, foi sequestrado, sei lá o que era. E as investigações aí, o pessoal está dizendo que é o pessoal daqui do batalhão. Enfim, não sei se era a P2, se era a delegacia lá que estava investigando o fato. O Jorge Cebolinha, meu Deus, que Deus o tenha, meu irmão, meu amigo, entrou na fila do reconhecimento. Quem é que o cara apontou? Tu até lembra um pouco com ele, tinha um dente, pô, dá um sorriso aí, dá um sorriso de novo, é isso aí, ó o Jorge Cebolinha. Já aconteceu comigo. Sem barba. Aí, escuta aí o Cebolinha entrou na fila, o cara é tu. Ele, caralho, porra, minha patrulha não tá indo. Enfim, cara, escuta, brother. Quando eu conheci o Cebolinha na carga, ele tinha sido expulso da PM. Sabe quanto tempo ele ficou expulso na rua? Na rua! Sem salário? Sem salário, mais de 10 anos. Aí ele ficava lá na carga. Sabe pra quê, cara? Pra fazer serviços ali que ele conhecia. O serviço não é serviço escuso, não. Carregava um peso. Cara, para sobreviver com filho, com tudo, cara. E conhecia tudo naquela região da Baixada. Não sei se ali ia chamar de Baixada, São João, Caxé. Conhecia tudo. Era um cara querido pra cacete por todo mundo, ficou lá. Bom, o que eu fiz? Eu tenho maior orgulho. O que nós fizemos? Eu, Luiz e as pessoas que são nossos amigos. A gente acreditava nele, cara, vamos ver essa situação do Cebolinha e tal, aquelas coisas, né? Lá ele tinha advogado e tal, mas a coisa não andava. Conclusão, se o Cebolinha foi lotado na DAS conosco, isso foi em 91, a DAS do Dr. Raimon assume em 97, significa dizer que 6 anos depois da gente conhecer o Cebolinha foi reintegrado à PM. Nós demos suporte a ele, o jurídico, que ele conseguiu provar, porque era o direito dele na justiça, que ele não tinha nada a ver com aquilo. O Cebolinha morreu com 100% de pecúnia, tá bom, meu camarada? Quando ele se reformou, ele tinha 100% de pecúnia. Para quem não sabe o que é isso, ele ganhava o dobro do que vocês ganham. Algo em torno de 20 mil reais, pra você entender. Entendeu? Então, cara, assim... É óbvio que esse cara passou por uma das maiores provações da vida dele, hoje já faleceu. Cara, mas assim, o que eu posso fazer? Sabe o que eu posso fazer? Cara, eu posso tentar te ajudar. Dinheiro eu não tenho para te dar. O que eu posso fazer? Cara, eu tenho amizade, eu tenho network. Doutor, pro bono, o senhor defende aqui meu amigo porque eu acredito nele. Só acredita em mim? Eu acredito na inocência dele. E assim foi feito. Eu não vou citar outro caso aqui de outro PM que também trabalhou lá e voltou para a polícia militar. O colega que mandou o Cebolinha entrar na fila, sabendo que o Cebolinha trabalha, é um belo de um canalha, né? Não é isso, cara. Assim, eu não acredito. O Cebolinha não tinha nada a ver. O cara, por algum motivo que eu não sei, mas também não acredito que tenha sido maldade da vítima, se confundiu. E aí, o que é mais? Cara, esse é o sistema. Eu detesto falar isso, mas é o sistema. É aquela história lá. Meu irmão, esse cara que pediu para ele entrar... não sei nem quem é, deve ter pensado assim, meu irmão, o que eu posso fazer? O cara te reconheceu, se defenda. Ué, cara, mas não é assim que as coisas são, não é o sistema. Isso a gente acontece todo dia, cara, em maior ou menor grau de gravidade. Agora, o que eu não posso tirar é pela exceção à regra, à correção, por mais que ela seja contínua,
tirar isso como passar a ser regra. Então. Porque senão, sabe o que aconteceu? Assim, me perdoe, com a colocação que você fez sobre o negócio da justiça e tal, cara, a gente vai, então, volta ao estágio da sociedade de completo desordenamento, de balbúrdia. Mas como é que está hoje? Como é que tá hoje? Eu não acho que seja assim, Não, cara. assim, a questão eu não acho que fez quando eu coloco assim. isso, não é Cara, eu coloco isso assim, é um alerta. Sabe o que eu vejo? Aí, olha só, por exemplo, você anda de moto. Tá, assim, é que a retórica é foda, que aí parece que a gente quer implicar. Você vai aqui no... Mudou o delegado lá da região que eu moro. Né? Mudou o delegado da região que eu moro. Recentemente é uma pessoa que eu conheço. E aí, pô, Magá e tal, não sei o quê, pô, e aí, cara, o que tu acha daqui da tua região? Eu falei, cara, assim, eu acho que é bem tranquilo e tal, mas tem como todo lugar tem mancha de criminalidade e tal. Agora, o que acontece, né, doutor? Poxa, né, as coisas vão se deixando, as pequenas coisas, a gente está de um jeito que tudo se tolera, a gente está chegando exatamente lá àquela condição da música do Rapa, que infelizmente acabou, que você vai ficar trancado em casa, atrás das grades, sentado numa cadeira lá, olhando televisão, que o pessoal de bem não pode sair. Então, o que eu quero dizer com isso? Pô, eu não consigo entender. Porra, meu irmão, tem uma cabine da PM na entrada do meu bairro. Passam 200 motos pela cabine da PM, sem placa. Passam 200 motos pela porta da delegacia, sem placa. Eu cheguei ao cúmulo de ver, fato concreto. 200 motos. Na delegacia tem 15 polícias. Mas então, não, sabe, aí, quer dizer, isso vai gerando o quê? É aquilo que eles Cara, chamam de sabe, é um Estado efeito em constitucional de cascata. Mas Cara, é um efeito em Você cascata. fala o seguinte, a cascata, ela cai de cima para baixo, não de baixo para cima. A gente vai reclamar assim, pô, passa 15 motos, pô, na frente da cabine da polícia não acontece nada, mas a gente sabe que a maioria das pessoas que nós prendemos tem 15 passagens na polícia, 20 passagens na polícia. A questão que hoje, quando eu falo isso, jamais estimulando, o que eu falo é o seguinte, hoje essa insegurança jurídica que a gente vive está gerando uma desordem que não é uma opinião minha. Se você perguntar para a maioria dos brasileiros, fala assim, você acha que o Brasil hoje tem ordem ou desordem? Se você fizer uma pesquisa dessa, você acha que o Brasil hoje é um país que tem ordem ou tem desordem? Assim, eu acredito que a maioria das pessoas vão falar a segunda opção. Que é um país que hoje em dia a gente não tem eu segurança. Discordo, eu acho que a gente tem problemas, né? São essas pessoas que falam isso, cara, porra, me desculpe, eu não quero nem entrar nisso. São essas pessoas que falam isso que produziram aí há um ano e pouco atrás. Não vou nem cada um que faça seu juízo de valor. Que foram lá, deixa pra lá. Entendeu? Que foram lá e produziram. Eu acho que isso é o maior crime que aconteceu nos últimos tempos no Brasil. Eu acho. Eu devo ser um perfeito idiota. Mas assim. Entendeu? Por exemplo, então, 60 mil homicídios no ano. Não é um país que, porra, tá indo bem. Cara, não é, mas qual é. Então, e o que é que você elucida disso? Quando digo você, não é o Rafa, não. O que a tua polícia elucida disso? O que a minha. É o seguinte, o que ela elucida. Cara, você chamou um delegado aqui, Ela pode não ter, digamos assim, a polícia pode não ter os números satisfatórios, mas o pouco que ela elucida, os criminosos, eles rapidamente. Cara, olha só, presta atenção. Você me deu um exemplo de esse país se preocupa muito mais com o criminoso que com a vítima, bicho. Deixa eu falar um caso concreto. Você me deu um exemplo há uma semana atrás de um delegado com o qual você trabalhou e que também já veio aqui, que eu respeito pra caralho e não tenho intimidade nenhuma com ele. Que você disse o seguinte: em uma determinada unidade existem diversas denunciações caluniosas. E aí, esse delegado, através do seu corpo de investigadores do qual você fez parte, tá entendendo? Faz o procedimento de averiguação de todas aquelas denúncias, todos aqueles registros, inquéritos, seja lá o nome que você queira dar. E aí, quando ele descobre que foi uma denunciação caluniosa, ele procede, ele muda a tipificação, certo? A titulação do RO e procede para punir a pessoa que cometeu o crime, que foi quem fez a denunciação caluniosa, correto? Me fala do fundo do coração de vocês. Quantos delegados de polícia, quantos investigadores
investigadores, conduzindo investigações, fazem isso? Quantos fazem? Quantos fazem? Ah, você faz? Eu acredito que você faça. Você faz? Não, eu acredito só que vou você... dizer que esse dado um policial, um tira, não tem. Nós não temos esse dado. Então, entendeu? O que acontece, cara? O caso que a gente falou aqui da menina de 13 anos estava lá. Era um desaparecimento. Quem fazia? Quem fazia? Você está me entendendo? Aí isso é uma escala, entendeu? Isso é uma escala. Se eu chego numa unidade de polícia para prejudicar alguém em beneficiamento próprio, para me beneficiar, porque me interessa, porque, inclusive, essa semana uma amiga minha me pediu ajuda sobre isso. Procurando a tia dela, a tia dela é uma pessoa com 90 anos que teve uma puta condição de um cargo de altíssimo de valor de remuneração, aí descobriu que, porra, um familiar conseguiu uma medida restritiva para todo o resto da família e cadê a tia dela? Está isolada, tá? Então, o que acontece, né? Se as coisas que ela me relatou e eu falei para ela procurar quem de direito devia procurar, se forem verdade, foi cometido um crime gravíssimo, meu irmão. Sabe, mas os casos de menor situação, cara, assim, tá tudo lá, ninguém faz, cara. Aí, sabe o que ocorre? É a sensação de impunidade. Essa mesma sensação que você tem com relação que você está colocando pela justiça é a mesma sensação que o cidadão tem, cara, com relação à polícia. Porra, todo mês, no mesmo lugar, todo dia são cometidos os mesmos crimes, cara. Porque o cara que... Isso é um outro detalhe, eu vejo falar, no outro dia até estava conversando, assim, nessa mesma posse, é um outro, já divagando, nessa mesma posse desse delegado. Aí um polícia antigo me vê e fala assim, pô, num roda de amigos, mais de um delegado conversando, aí o cara vai me mostrando e falando todas as canas que ele deu na vida. Esse cara trabalhou comigo um tempo. Pô, Magá, meu chefe, olha aqui que eu meti essa cana aqui, que eu meti essa cana aqui, que eu meti essa cana aqui. Legal pra caralho, maneiro, inclusive eu até gosto dele como polícia. Qual foi a cana que ele deu? Qual foi o crime que ele elucidou na área que ele trabalhava? Entendeu? O contexto, para mim, está todo equivocado, brother. Quando eu fui para 27DP, eu fui trabalhar a área da 27DP. Quando eu fui para homicídios, eu fui trabalhar os inquéritos do homicídio. É assim que realmente acontece em todas as unidades? Como é que fala a verdade? Como é que é? No dia a dia, como é que é? Pô, eu tenho uma informação do cara lá de Copacabana, mas eu estou em São João de Meriti. Eu consigo o link aqui e vou prender aquele cara que tem que ser preso, mas tem que ser preso pela delegacia de Copacabana e deixo aqui a minha área, porque essa cana é interessante, é bacana, dá mídia, dá jornal. Meu irmão, tu tem que fazer, é o teu trabalho é fazer a tua área funcionar, diminuir o índice de criminalidade na tua área. Tá me entendendo? Se não, meu amigo, porra, se não... Assim, 27DP, não adianta, meu irmão, polícia. Tu acha que quantas vezes aconteceu isso? Em outras unidades que a gente trabalhou, eu trabalhei em 38, uma opção de unidades, como nós todos trabalhando. Quantos polícias vieram com cana da Barra? Vieram com cana da Tijuca? Eu falei, meu irmão, aqui a gente não faz. Eu não faço isso, eu quero é a área. Tu tá trazendo esse tipo de parada aí ali. E a porra do ferro velho que tá lá aberto? E o receptador, o 180 lá que tu não alcança? E o 55 que tu não alcança. É isso que a gente tem que fazer. E o 57. É isso que a gente tem que fazer na nossa área, porque senão, cara, não funciona. Eu tô falando bobagem? Ó, vou até contar uma situação. Vou contar uma situação pessoal aqui, que aconteceu comigo, tá? É fácil pra caceta. Eu pratiquei um ato de resistência legítimo, tá? Sofri um assalto. Sofri um assalto de fuzil, reagi ao assalto e consegui, né, me livrar, né? Legítima defesa, tudo ok. Beleza. Eu tenho um relatório feito pela delegacia de polícia dizendo que eu sou inocente e o ato final me indiciando no homicídio. Caramba, eu fiquei com minha ficha criminal suja. Sabe por que isso aconteceu? Isso aí, até na época, o doutor Raimon foi quem interviu lá para poder ajudar.
Porque a delegacia precisava fazer ponto no mês e o meu estava fácil, estava feito, indicia e larga para lá. Você sabe qual foi a consequência disso na minha vida? Depois de 8 anos que eu fui procurar lá, o Ministério Público não fez o arquivamento, ficou 8 anos com aquilo na mão aberto. Na época eu estava estudando para o concurso público, qualquer lugar eu tinha que sair aquilo embaixo do braço para mostrar que, né, tô aqui, tudo e tal. Fiquei por 8 anos com a minha vida travada por conta disso. Consideração... Quando chegou no... Eu tenho que voltar na história do PM lá, por que o PM não bancou? Quando chegou no final, né, depois de 8 anos, eu fui pedir o desindiciamento, eu não fui desindiciado. O juiz falou assim, não tem previsão legal para desindiciar. Falei, pô, legal isso, né? Quer dizer que eu sofro indiciamento, minha ficha criminal tá suja e agora não há previsão legal para me desindiciar. Isso o judiciário que falou, tá? Primeiro fato. O outro foi a voz de prisão que eu recebi por telefone. Simplesmente peguei uma arma da Polícia Civil com a numérica, arma legal em casa. Naquela desordem de colocar número nas armas, tinha uma outra arma com o mesmo número da Polícia Civil na mão de um vagabundo que foi preso depois com a arma. Ligaram para minha delegacia e falaram assim, pô, olha só, a gente está com uma arma aqui que foi recuperada sua. Eu tive uma arma minha subtraída num roubo que eu sofri, tá? Ah, tua arma tá aí, eu achando que era a arma que tinha sido subtraída. Eu falei assim, não, que ótimo. Maravilha, maravilha. Né? Acharam, legal, pô, mas a arma tá toda inteira? Tá toda inteira. Daqui a pouco uma outra ligação, um delegado de polícia me dando voz de prisão, entendeu? Olha só, porque você entregou a arma da corporação, tá aqui, a gente tá com a arma aqui, não sei o que lá, aqui tá aqui, não sei o que lá, me dando voz de prisão pelo telefone. Na época eu falei assim, doutor, você me desculpa, entendeu? Vai dar voz de prisão lá naquele lugar, entendeu? Porque eu não vou recorrer a você, não. Eu vou daqui pro judiciário, eu vou processar você. Sim, eu vou processar você porque você está fazendo uma imputação a mim que você não tem fundamento. Onde é que está a sua arma? Minha arma está em casa, eu não vou apresentar você. Eu vou apresentar na Corregedoria de Polícia e você vai se justificar lá. Sabe o que o Magalhães está querendo traduzir nisso tudo? O que é a experiência de vocês, que é a minha? Existe uma total desrespeito à legalidade. Cada um aplica a legalidade de conveniência. Exato. E isso aqui não pode acontecer. Aqui. Perdão, agora só, você pensa que não aconteceu uma porrada de coisa assim comigo? O fato que eu fiquei 11 presos lá, eu me lembrei aqui agora de 2 passagens rápidas. Cara, a gente se defende, é isso que a gente pode fazer porque nós somos cidadão de bem. Você sabe outra coisa que também é muito equivocada? Existe uma previsão no direito administrativo da presunção do ato administrativo. O servidor público tem presunção de legitimidade do ato. No Brasil não funciona. Pois é, mas isso está na lei. Mas tá, então, a gente sabe qual é o problema? É a aplicação da lei. Mas isso é certo? Isso é normal? Não. Isso que você está me contando é normal? Não, mas aí isso não é normal, então existe uma desordem. É aquele estado de ilegalidade completa. Cada um aplica o que é conveniente. Está tudo errado. Eu concordo com você que está tudo errado. É uma desordem. É uma desordem total. É o que a gente está falando no começo. E dentro da nossa própria corporação, porque isso veio de dentro. Seja uma desordem generalizada. Eu não consigo achar, porque aí... Cara, olha só, porque eu acho que outros estados talvez não funcionem dessa forma, tanto cada estado tem a sua personalidade. São Paulo é pior. Olha só, aquela Nordeste já não é. questão da minha prisão na CPI do narcotráfico, além da minha prisão lá, gerou um inquérito civil público. E aí, eu tive que dizer se eu fumava, por que eu fumava, né? Para saber quanto eu gastava, né? Se eu fumava uma carteira de cigarro, se eu fumava 2, 3... o que eu fazia e tal. Bom, eu fiquei respondendo, apresentei todas as minhas declarações de imposto de renda, sofri uma devassa fiscal imensa, apresentei tudo, até sofrendo uma investigação de enriquecimento ilícito, até atos na minha vida econômica de 8 anos, não é 8 dias nem 8 meses, não. 8 anos antes da minha entrada para a polícia. Se recorda que há 3 horas atrás eu disse aqui que quando eu entrei para a polícia eu tinha um emprego que pagava sei lá quantas vezes mais do que eu ia receber na polícia. Até o que eu tinha antes da polícia quiseram justificar, o Ministério Público, quem faz o inquérito civil público, né, para se tornar uma ação ou não depois, não é isso? Que eu tive que explicar o que eu tinha antes. Eu falei, mas qual é o cabimento disso? Há imposto de renda que a lei diz que a gente só precisa explicar, mostrar até 5 anos atrás, me pediram 8 anos de imposto de renda. Eu falei, porra, cara, o que a lei só fala é 5, mas legal. Eu falei, mas Gato, tu não vai mostrar nada do meu advogado? Não, eu vou mostrar porque eu tenho tudo. Agora a gente vai mostrar e vai responder, né? No relatório, olha, muito embora não seja legal, papapá. Bom, enfim,
Sabe quantos anos durou esse inquérito civil público? 14 anos. 14 anos, meu irmão. 14 anos, sem eu ser promovido, sem porra nenhuma, tendo trabalhado a vida inteira. Você se aposentou como inspetor, né? Sim, sim. E tá aí, eu não fico chorando por causa disso. Eu nem fiquei na polícia enganando os outros. Quando eu fui entrar para o audiovisual, eu falei, cara, eu não vou fazer o que eu reprovo nos outros. Não vou ficar, eu tinha condição e bagagem de ficar mais 10 anos na polícia, se eu quisesse. Mais 15. Mais 20 indo ao expulsório, não fiquei. E não fiquei. Aí um dia, eu estou conversando com um amigo meu, em Itaipava, e aí surgiu esse assunto aqui, que tem agora, negócio de inquérito civil público, então, eu falei, porra, caralho, eu sou amigão de um procurador do Ministério Público e tal, babá. Eu falei, é mesmo, é tal. Aí o cara, pô, Magá, falei, não, deixa essa porra quieta, uma hora. O cara, por autorrecreação, procurou um advogado, porque ele não era advogado, amigo dele, amigo do procurador que estava com o meu inquérito civil público. Falou, pô, dá para olhar o caso aí, tal, do cliente, tal, babá. Aí a resposta que foi dada foi a seguinte, pô, meu irmão, tem sim, aqui tem o caso do policial fulano de tal, inclusive, toda hora a gente faz uma promoção, né? Promoção, para quem não sabe, pede dá uma determinada demanda para a pessoa que está sendo investigada atender, né? Mas, porra, toda hora o cara atende tudo. E aí vai ficando aqui, que não tem nada contra o cara. Olha só, cara. Porra, aí o advogado falou, tinha intimidade com a pessoa, falou, pô, mas, porra, meu amigo, olha só. Pô, se o cara tá respondendo tudo há 14 anos e vocês não encontraram nada, pô, não seria justo solicitar o arquivamento? Porra. Pô, será que você podia fazer isso? Se você acha que deve, né? Se você acha que o que a lei... Aí, o cara precisou produzir um relatório. Como é que se arquiva o inquérito civil público? Se vocês não sabem, eu vou dizer. O cara que está com esse inquérito, ele vai estudar, analisar o corpo de provas que foram produzidas ali, né? Vai ver se ele vê que não foi provado nenhuma irregularidade, ele tem que submeter um relatório a uma comissão do Ministério Superior do Ministério Público, que se reúne, eu não me lembro agora, mas eu acho que é uma vez por mês. Pô, isso dá trabalho pra caralho, que o cara tem que escrever e fundamentar. E aí foi feito isso. Ele resolveu sentar, pegar aquilo tudo lá, ficar horas lá para fazer um laudo de sei lá quantas páginas e submeter a apreciação do Conselho Superior do Ministério Público. Na reunião do Conselho Superior do Ministério Público foi acatada a decisão e eu fui absolvido. O meu inquérito civil público estava desse tamanho, cara. Sacanagem. Porra, cara. Então, assim, não pense nem que eu sou acima de qualquer suspeita, que eu detesto isso, e nem que, cara, que eu nunca sofri injustiça. Tu tá me entendendo? Eu levei 14 anos, teve minha vida toda escaneada, de cima toda, vida financeira toda, os bens que eu tinha construído com a minha mulher, tudo, de uma vida inteira, velho. Cara, mas é isso, foi uma injustiça, sob a minha ótica, foi, tanto é que eu fui absolvido. Você tá me entendendo? Então isso acontece. Agora, o que me compete, Rafa? Me defender. E os meus advogados primários nessa ação eram um procurador, tá? Que na época da anterior à Constituição podia advogar. Um procurador, que era o meu advogado, e não conseguiu. Foi assim que um outro advogado conseguiu. Tinha um outro negócio que eu queria falar sobre isso, mas deixa para... Então, acontece, cara. Infelizmente, vai acontecer toda hora. Especialmente com a gente que tem uma profissão tão sensível, porque ela tem visibilidade, cara. Eu tenho uma porrada de amigos médicos. O que acontece numa sala de cirurgia, num consultório, num diagnóstico equivocado, num erro de procedimento, ninguém sabe, porque não é público. E vocês não.
vocês que ainda estão na polícia, vocês estão sobre o escrutínio não é o certo, né? São sobre a visão do público, ali no dia a dia. Tu tá me entendendo? Então, sabe, assim, eu acho que é isso. Isso é um peso que se tem que ter. Agora, se você acha que não deve passar por esse tipo de... Cara, deixa a profissão. Deixa a profissão, tu tá me entendendo? Porque isso vai acontecer. Toda hora você vai ser julgado. Sim, mas a gente vai ter que encerrar agora, mas... Sim, claro. Mas como você falou, uma coisa interessante nessa tua história é o seguinte, no final, você foi absolvido graças à amizade então, a de uma pessoa que injustiça, você você acha horrível. Então, não foi por causa... Sim. Não foi por causa do certo. Então, não, o certo era ser absolvido. Sim, então, mas eu dei exato para esse exemplo. É a legalidade que a gente está conversando. É a legalidade que a gente eu está quis falando. dizer É a legalidade. Porque eu assim, quero nem dizer você cabe a mim se defender, mas nem isso foi suficiente. Você se defendeu de todas as maneiras, mas isso não foi suficiente. A gente não o que resolveu foi a amizade. Mas de alguma maneira... A gente não confia que a legalidade vai ser seguida. Sim, mas de uma maneira... Sim, apesar de ter a relação de networking, foi uma defesa, sim, também. O que aconteceu foi o que aconteceu de verdade nesse Foi uma caso. cagada, meu irmão. Sim, não, foi mão na consciência, você cara. Tava ali conversando com o cara, tal, poderia não Exato. Foi mas então, isso que eu quero dizer, acontece, infelizmente, cara, tem uma porrada de casos assim. Tem gente aí que deve estar presa por questões parecidas. Sabe o que isso também envolve? Muita irresponsabilidade. Seja polícia ou colega trabalhando comigo, tá? Simplesmente ele tinha feito uma operação há 7, 8 anos atrás, nem lembrava mais da operação, deu algum problema na operação, porque ele não estava na operação, ele estava em outro lugar. O Ministério Público pegou a lista de funcionários da delegacia e ofereceu denúncia com todo mundo pedindo a prisão. Não lembro se foi a prisão. Denunciou o cara. Aí um belo dia ele foi chegar para trabalhar no dia seguinte, chegou e tudo bem, vem aqui. Então, não, porque você não pode trabalhar, você foi... Não, medida cautelar, desculpa, não é prisão, não. Medida cautelar de afastamento do trabalho. Como é que o cara tá trabalhando, tá? É afastado, como é que ele sustenta filho? O que ele ia fazer com a família? Ele era a única fonte de renda da família. E sabe o que é isso? Não seguir o princípio da legalidade. Que história é essa do promotor fazer denúncia com base na lista de funcionários da delegacia? Isso é uma irresponsabilidade. Ué, eles aqui, olha só, é porque você não deve ter... São maus profissionais que existem, entendeu? Eles aqui com a capacidade de entrevistadores de provocar... E eles dois aqui com a capacidade de entrevistadores e de provocar o debate, como estão fazendo aqui com a gente, né? Que eu acho demais, e me perdoe até se de alguma maneira eu parecia agressivo com vocês, não é a defesa das minhas ideias. E aí eles provocaram uma pessoa que veio aqui, porque eu passei por isso também. Outros colegas passaram, eu passei só de perder a pecúnia. Teve um secretário de segurança aqui que foi provocado, que disse que não, foi tudo dentro da legalidade quando um determinado governador afastou uma porrada de policiais colocando sob a pecha de que eram da banda podre. E essa porra da banda podre, tá? O que aconteceu? Virou um jargão. Virou um jargão. Exatamente. Aí o que acontece? E aí a pessoa se defendeu e esse aqui habilmente, ou eles, que são uma dupla, habilmente mostraram como é que porra podia ter razão se todo mundo voltou. O cara, a minha pecúnia lá, que eu não vou dizer de quanto é, que a pecúnia ia para mais de 100%, não interessa a ninguém. Sabe o que acontece? Teve que se brigar na justiça para receber. Então, vocês sabem disso. Cara, o doutor Reimão, eu já recebi a minha há muito tempo. O doutor Reimão, eu não vou falar porque isso é uma particularidade. Ele tem uma fortuna para receber. Uma fortuna. Sabe há quantos anos ele foi titular da DAS? 97, cara. Olha, enquanto nós estamos 24 com 3 são 27, tem 27 anos que ele tem direito. Tem uma fortuna. Será que ele vai receber? Ele vai ter saúde para receber? Aí eu concordo com vocês que o problema é a ausência da segurança Ganhamos jurídica. o debate, pode encerrar aqui. A ausência da segurança jurídica está levando a... O debate com vocês é bom, sabe por quê? Porque Acabou vocês são maravilhosos. E eu gosto. E esse você nem tanto. Esse aqui, se não me provocar, ele não fica satisfeito, entendeu? Qual é a parada? Ele quer me espetar, mas eu gosto dele assim.